Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Nossa aula de hoje é sobre relatórios e sistemas de controle, dando prosseguimento aí às nossas aulas de contabilidade e gestão pública. Na aula passada nós já vimos alguns relatórios e alguns sistemas. Então, vou colocar aqui novos, né? E vou repetir alguns daqueles sistemas e explicar melhor como que funciona isso. Os sistemas da administração pública federal. Então, nós temos aí o Sistema de Planejamento Federal e Orçamento, que é o Sistema de Planejamento, Orçamento e Coordenação, tem órgão central, o Ministério do Orçamento e Gestão. Divide-se em dois sistemas, o subsistema de planejamento e o subsistema de orçamento. Daí nós temos o sistema ainda dentro da administração federal, né? O subsistema do planejamento. Esse subsistema de planejamento tem como órgão central a Secretaria de Programas e Investimentos, SPI. O subsistema de orçamento. Esse subsistema de orçamento tem como órgão central a Secretaria de Orçamento Federal, SOF. Então, Secretaria de Orçamento Federal, SOF. E o outro, o planejamento, a SPI, é a Secretaria de Programas de Investimento. O Sistema de Programação Financeira e Controle Interno. Então, o Subsistema de Programação Financeira tem como órgão central a Secretaria do Tesouro Nacional, STN do Ministério da Fazenda. Subsistema de Controle Interno tem como órgão central a Secretaria Federal de Controle, SFC, Controladoria Geral. Nós temos daí dentro do sistema de orçamento. O subsistema de orçamento tem como órgãos setoriais as coordenadorias de orçamento da Secretaria de Administração Geral dos Ministérios e órgãos equivalentes dos comandos militares. Bom, nós já vimos na aula anterior que era uma unidade administrativa. É uma organização pública estruturada para exercício da própria administração, para exercício da administração própria, possuindo competência para gerir bens da União e de terceiros e a qual foi concedida autonomia ou semi-autonomia administrativa. Daí nós temos unidades administrativas que podem ser unidades autônomas e unidades semi-autônomas. Unidade gestora é a unidade administrativa investida do poder de gerir créditos orçamentários e ou recursos financeiros próprios ou sob descentralização. Cada unidade gestora possui um código constante em tabela própria que indica a unidade administrativa no CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira. Desdobramento. O conceito de unidade gestora é genérico, cabendo o desdobramento em UG responsável e a UG executor. Então, nós temos a unidade dividida em duas. Unidade gestora responsável, então é a UGR. Então, é a UG que tem a atribuição de gerir os diversos projetos e atividades que compõem o orçamento anual de um órgão orçamentário. Unidade gestora executiva, UGE. Então, é a unidade gestora que utiliza os créditos recebidos das UGR, sendo responsável pela execução orçamentária e financeira. A UGR, que utiliza seus próprios créditos, passa ao mesmo tempo a ser UGE. Agentes da administração. É todo agente, militar ou civil, que participa da administração do patrimônio público. Agentes da administração ainda. Nós temos lá o ordenador de despesa, que é o OD. Nós vimos esse OD, né, na aula anterior.
é o agente que exerce a função específica da direção exclusiva das atividades de administração orçamentária e financeira, no que estiver fixado em legislação específica, na direção das atividades de administração patrimonial. Agentes executores diretos são os servidores públicos, militares ou civis, cujas atribuições são essencialmente administrativas, tais como o fiscal administrativo, encarregado do setor de pessoal, encarregado de contabilidade, o contador. Responsável pela gestão documental, encarregado do setor de finanças, que é o tesoureiro, encarregado do setor de material, o almoxarife, encarregado do setor de aprovisionamento ou aprovisionador. Atribuições e competências dos agentes de administração. Então, são atribuições. São as faculdades inerentes a um cargo dentro dos limites da legislação específica. Competência. São as ações a realizar pelo agente ocupante de um cargo para que este cumpra plenamente as suas contribuições. Apuração das irregularidades administrativas. A apuração das irregularidades administrativas será realizada mediante sindicância, inquérito policial ou administrativo. Será comunicada, se for o caso, ao órgão central de controle interno do Ministério, que decidirá pela realização ou não da tomada de contas especiais, TSE. A apuração das irregularidades, já falei isso, Então, conotação legal. Então, qual a conotação legal? Crime contra o patrimônio, crime contra a administração e crime contra o dever funcional. Quais são as sanções? Sanções penais, sanções civis, sanções administrativas. Quais são as sanções administrativas? Afastamento, suspensão temporária da função, desconto das importâncias relativas às sanções civis e sanções disciplinares. Vamos falar do sistema. Nós já falamos na aula passada, na aula anterior, do CIAF. Então, o CIAF é o Sistema Integrado de Administração Financeira. É o sistema teleinformatizado do governo federal que processa de forma integrada a execução contábil da entidade e da administração federal direta e indireta. Sistemas. Nós temos aí o CIASG, que é o Sistema de Administração de Serviços Gerais, o SICAF, que é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o SIDEC, que é o Sistema de Divulgação Eletrônica de Compra, o SISRP, que é o Sistema de Registro de Preço, o SISME, Sistema de Minuta de Empenho, SICOM, que é o Sistema de Registro de Contratos. Nós falamos sobre isso na aula anterior também, Daí tem o CIAF, que eu já falei, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira, CPR, que é Contas a Pagar e Receber. Relatórios da contabilidade pública dentro desses sistemas. Nós temos aí, de acordo com a Lei 4.320/64, integrarão a Lei do Orçamento, Sumário Geral da Receita, por fontes de despesa por funções do governo, o quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas na forma do anexo número 1, quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação, quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. O artigo 2º diz o seguinte, que acompanharão ainda a lei do orçamento, os quadros administrativos, da demonstração de planos e fundos especiais, quadros demonstrativos da despesa da forma dos anexos 6 a 9, quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços. Pessoal, nossa aula de hoje foi curtinha, mas eu precisava falar sobre esses sistemas aí que existem, e vocês devem ter esse conhecimento.
Então, abra o link e complemente seus estudos sobre o assunto. Eu coloquei aí 2 links de onde foram usados para elaboração dessa pequena aula, né? Então, deem uma olhadinha nisso aí. No mais, obrigado por mais uma aula, né? E até a próxima, gente. Não esqueçam de deixar o seu joinha, o seu like e fazer inscrição aí no meu canal e deixar os seus comentários. Obrigado.